Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Então essa é uma bandeira que a igreja brasileira apoia. A vida. Poxa, nada mais óbvio. Em todas as suas instâncias, a vida deve ser abonada. Então a gente tem muitos seres não vocacionados na política, que são políticos eleitos pela igreja, que acolhem bandeiras que a igreja assim apoia para poder ser eleitos. Mas não quer dizer que os caras vão se comprometer todos os mandatos, porque se ele se elegeu de novo, Deus é que cuide da nação. Então, foram anos muito difíceis. Eu peguei 3 processos federais. Né? Foram anos muito difíceis. Mas eu não quero falar disso. Eu quero testemunhar. E aí, mano, chegou depois de, sei lá, vários anos, eu tava seca. Você se envolve no mundo da política e eu tava no mundo evangélico. Tava seca. Você queria falar do amor de Jesus e no final tava defendendo para não ter assassinato. Tava doido. Meu olhar tava muito machucado, sabe assim, quando você começa a olhar e pensar, cara... Eu conheci muito cristão vocacionado para política. É lindo quando isso acontece, é raro também. Pelo menos dentro do governo brasileiro. Quando você encontra um cristão que é vocacionado mesmo para misericórdia e ele tá no lugar dele, cara, é lindo. É lindo. Ele vai se eleger, ele nem fala que é crente. Porque ele não tá ali para a igreja, ele tá ali para o povo. Porque ele tá vocacionado para alcançar e ter misericórdia das pessoas. Mas também tem gente, mano, que tá... Tudo bom? Meteu a mão no microfone. Não, desculpa, deu dor de cabeça terrível. Você deu uma fumada no mic aí, mano. Tadinho, tá cansado. Enfim, mas tem gente que foi eleito porque... Eu vou falar isso aqui com todo temor. O cara foi eleito porque é um pregador incrível. E ele é um pregador incrível. Mas ele não é uma pessoa com convicção misericordiosa. Ele não foi chamado para cuidar do órfão e da viúva. É um problema do Brasil isso, né? É. E aí tem muita tristeza, assim, né? Porque aí você vê claramente que quando... Tipo assim, o cara tá junto com você, mas aí se ele corre risco de sair do lugar dele de poder, ele não tá mais. Então isso não é cristianismo, né? Enfim, então foram anos muito difíceis e tal. A gente tava bem, né? Bem ruim, assim, e a gente orou e entendeu de Deus. Cara, eu tava desviada. É o que eu posso dizer, assim. Desviado, quer dizer, eu tava fora do meu lugar. E a gente orou, vamos ter um tempo sabático. Daí a gente foi para Curitiba. E a gente foi para o CCL, que é uma outra base de Jocum, que é onde o Jimmy tá, que é o fundador da Jocum Brasil. E a gente foi fazer uma escola chamada... Cara, essa escola é incrível, façam essa escola. Chama Escola Palavra Viva. É uma escola que você medita nas escrituras sem parar. E eu cheguei muito perigosa, né? Porque eu adoro hermenêutica. Então, você tinha que meditar. Mano, eu lia, fazia aplicação e ia embora. Mas eu não queria. Eu queria que Deus falasse comigo. Então, eu estava secona. Eu precisava daquela vida que eu conhecia. Né? E tá, vou contar isso aqui, mano. Você lida com isso aí, com a sua teologia. Se você não acreditar, bom, também fazer o quê? E a gente estava estudando Gálatas e a gente ficou, assim, 3 semanas no primeiro verso de Gálatas. Primeiro versículo. 3 semanas. 3 semanas. A gente não terminou. 3 meses a gente não terminou Gálatas. Não. Porque não é um livro de estudo bíblico. Aliás, não é uma escola de estudo bíblico, é uma escola de meditação na palavra. É o que Deus fala daquilo para você, né? E aí a gente estava falando sobre paz, porque Paulo começa falando graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. E aí a pergunta que é para Deus era: o que é paz? Eu tinha resposta. A paz de Deus não é ausência de guerra. É a paz do Espírito. Sei lá, qualquer coisa besta desse jeito eu tinha para falar. E aí, um dia eu tô sentada na sala de aula, mano, e Jocum tem uns anciãos, velho. Sem brincadeira, os caras são muito poderosos, tá? E assim, ó, tranquilos, assim. E aí tinha a Isabel Salen, que é uma mulher incrível que ela criou praticamente o conceito de casa-lar no Brasil. Trabalhou com meninos de rua, enfim, tudo que você imaginar de misericórdia. A mulher é o bichão na Bíblia também. Casa-lar que é como se fosse um orfanato. Foi essa evolução do modus operandi de receber o órfão, né? E aí ela começou a ministrar, falou, Deus está falando comigo. Eu era militante política, basicamente isso.
Eu defendi um público específico, né? Por isso que me preocupa o pessoal do Sindicato de Jesus. Mas isso não é pra hoje. E aí, ela começou a falar. Falou, velho. Não, ela falou velho. Ela falou assim, uma velhinha de cabelo branco, ela parece inofensiva. De repente, você morre violentamente sem ver. Que isso? Mano, mortes violentas, assim. E eu assim, fazia muito tempo. Fazia anos que eu não tinha uma experiência, assim, com o Espírito de Deus. E aí... ela começou a falar que a militância política, ela nunca produziria paz. Tipo assim, que o homem não poderia produzir justiça. Eu falei, essa véia, mano. Eu tô falando aqui porque ela já ouviu essa história. Essa véia tá doida, vai fazer tricô. Ela faz tricô mesmo. Vai fazer tricô. Isso assim na minha cabeça. Olha o que eu pensei, eu vou falar pra vocês. Eu falei, eu vou criar uma pergunta pra desbaratinar o que ela tá falando. Vou desconstruir ela. E eu não tô lembrando aqui tudo, mas ela começou a desconstruir. Ela falou, olha... Se é armadinha, é armadinha. Eu tava desviada, na verdade. Não conseguia, meu coração não conseguia se submeter. E ela começou a falar, falou, olha, esse não é o caminho. Esse é o caminho do humanismo. Né? O homem Pela salvando... Não, salvando outro homem. Porque esse é o engano, tem beleza no engano. Todo engano é bonito. Então, assim, no humanismo, o homem... O enredo é bonito. Salva o outro homem. Mas por que um homem tem que salvar outro homem? Porque Deus não deu conta. Mas isso também tem a ver com a missão integral. Eita. Quando Deus não dá conta, o evangelho não transforma, eu transformo. E aí, enfim... ela começou a falar. Eu tava com ódio. Eu tô usando essa expressão não por hipérbole. Eu tava com ódio no meu coração. Eu tava cega. Eu falei, nossa, eu vou... fazer alguma coisa aqui. Ela tá falando, que é isso? Você queria envergonhar ela no Eu final. queria porque, na verdade, tinha uma oposição de espírito acontecendo ali, né? E aí, ela... acabou a aula, graças a Deus, fui pra minha vida. Pô, amanhã a gente vai pra outra parte. Mano, bom dia. Queria continuar falando sobre marxismo, humanismo, bababá. Eu falei, nossa, essa véia é muito louca. E eu tinha certeza que eu não era marxista, humanista, nada disso, porque eu era crente, entendeu? E aí ela começou a falar, bababá. E na EPV cada um traz o que Deus tá falando, entendeu? Essa é a sala de aula, e todo mundo falando, bababá. E aí teve um período assim que ela começou a falar. Na hora, sabe quando você tá no avião e teu ouvido tampa? Do nada. Eu tive essa sensação. Eu via ela se mexendo e falando, assim, eu conseguia ouvir longe. Foi uma coisa totalmente sobrenatural. E eu via ela falando, mas eu não conseguia mais ouvir direito, assim, sabe? E eu ouvi claramente, audivelmente a voz de Deus. Isso aconteceu só aquela vez. Tipo assim, audivelmente, eu ouço a voz de Deus. O Espírito Santo fala alguém comigo falando também. agora Não, aqui, você falou agora, desse jeito. Onde eu ouvi? Eu ouvi em todo lugar do meu corpo. Nossa. Aqui, como se tivesse explodido de dentro de mim, assim. E Deus falou pra mim assim, filha, você é órfã. Porque todo filho do humanismo é órfão. Nossa. Aí eu falei pra Deus. Falei, não, Deus, não tem nada disso. Eu não... Foi uma experiência tão maluca que eu não tava entendendo direito, entendeu? Eu tava respondendo meio que na... Falei, não, Deus, não, tá. Só que quando Deus tá falando, você só tenta uma vez, né? E ele falou, isso é sobre você, eu tô falando com você. E assim, pode parecer para vocês que estão ouvindo uma bobagem, óbvio. Mas eu comecei a chorar, mano. E eu não vi mais ninguém. Era como se eu estivesse sozinha naquele ambiente. E eu senti como se dessa parte... Como chama essa parte da cabeça? Escópulo? Coisa assim. Essa parte de cima da cabeça... Escalpo, né? Escalpo, sei lá. Eu sentia como se alguém tivesse puxando de dentro da minha cabeça um fio de lã, assim, ó. Fininho. Eu sentia agonia dentro da barriga, assim. Sabe quando você ouve alguém arranhando uma panela e dá um negócio fininho? Eu sentia, assim, puxando na minha cabeça. E eu fui ficando zonza. Zonza. Abri o olho. Quando eu abri o olho, a Isabel disse, vamos almoçar. Acabou a aula, velho. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele rolê. Em nome de Jesus, eu falo isso com todo temor, porque quem me conhece sabe que eu sou muito bíblica. Se eu não puder explicar uma coisa, eu nem falo. Aliás, se eu não souber de um assunto, eu não falo.
Então foi no mínimo 1 hora de rolê, né? Uma aula? Mano, não, já tinha passado um tempão da aula. Ah, Ela tá. tinha já, enfim. Entendi. Aí ela falou assim, vamos almoçar, tal. Normal, você levanta e sai andando. Eu não conseguia levantar. Eu fiquei assim, alguns segundos pensando em como levantar dali. Como se eu tivesse perdido o domínio do corpo, sabe? Tá, até que enfim, pô, levantei e tal, fui pro meu dia. E eu fazia minha manutenção na Jocum. A gente, mesmo, enfim, em escola de segundo nível, você tem um período de trabalho que você oferta para a comunidade. Não é o seu trabalho de ministério, o seu trabalho para a sua família. Então, você limpa coisas, deixa tudo organizado e tal. E eu tava num casarão que ia se tornar uma sala de oração e eu tava pintando. E eu levei minha Bíblia, eu sempre levava, porque no final eu sempre parava um tempo, ficar sós e tal. E eu tava pintando assim e tal, só que tinha uma angústia no meu coração, eu vou te falar qual que era. A minha angústia não era que Deus tinha me dado uma revelação, a minha angústia é que eu não podia explicar o que ele tinha feito. E se você prestar atenção no que eu tô falando, você vai ver como era triste a minha situação. Tipo, não bastava Deus ter falado comigo audivelmente, ele tinha que me explicar o que ele tava fazendo. E aí eu parei o que eu tava fazendo, peguei a Bíblia, era no segundo andar, assim, e eu sentei com a perna de fora, era um prédio inacabado, e eu comecei a folhear a Bíblia, eu falei, Senhor, você não me deve nada, mas eu preciso que o Senhor fale comigo na palavra. Eu preciso. O Senhor pode falar pra mim na palavra o que aconteceu hoje comigo? Por que eu não consegui levantar? E tal, bababá. E aí comecei a folhear a palavra e aí parei numa história, velho. Pense, Davi e Golias. Eu falei... Na hora eu falei, Deus, você quer falar comigo uma coisa séria dessa nessa história de escola dominical para crianças? E era. Eu comecei a ler o texto, tal. Fazia todo sentido para mim o texto, né? Eu entendi o texto. O que é? Basicamente, Davi vai levar comida, mantimento para os irmãos. E aí ele fica sabendo que tem um gigante e tal, que ninguém consegue matar. E fala, eu vou. Tô resumindo, vocês sabem. Vocês abrem aí e lê o texto se quiser. Eu vou. De boa. E aí, Saul tá tão desesperado que ele fala, tá bom. O rei, maluco, né? E aí ele fala, mas põe aqui a minha roupa, né? E aí, vocês sabem a história. Ele coloca lá toda a roupa de guerra dele, né? A armadura, da espada, tal. Davi começa a tentar dar uns passos, ele não consegue. Ele tira e fala, não consigo fazer nada com isso aqui. E aí, ele vai, pega as pedrinhas, pô, pá. Eu falei, nossa, Deus, o que aconteceu? Como é que o Senhor explica o que eu vivi hoje através dessa palavra? E aí, de novo, eu tive um entendimento de revelação. Assim, a palavra se abriu para mim e eu entendi que Deus estava falando para mim, olha, assim como Davi, você foi colocado numa situação de guerra, tipo, como eu me sentia assim, eu era uma caipira diante de um movimento internacional, entendeu? Então, do mesmo jeito que Davi poderia ter usado armaduras, você também foi atrás das suas. E foi o conhecimento. Só que Davi, pô, rapidinho percebeu que não era pra ele. Eu fiquei mais de 5 anos andando assim. Caramba. E aí, Deus falou pra mim, o que você sentiu hoje, saindo da sua cabeça, você foi liberta. Porque a incredulidade... Porque o humanismo, basicamente, é incredulidade em Deus. Na vida de Deus. Então... Tem um termo em... Tudo é feito pelo homem, para o homem. Tem uma justificativa historiográfica para tudo isso, mas assim, tem um termo antropológico para isso. É o espírito de um tempo. Então, a antropologia diz que todo tempo, cada geração tem um espírito sobre ela. Não um espírito místico. Ela tem uma intenção. Ela tem uma mesma percepção de mundo. Só que, espiritualmente, a gente pode chamar isso de uma potestade. E a potestade desse tempo... é a incredulidade, né? Que gera essa tentativa de ser filho de alguma coisa. E as pessoas estão buscando isso. E aí Deus falou comigo, filho, eu tirei sua armadura, por isso que você ficou ali daquele jeito tão desequilibrada para levantar e tal, bababá. E eu chorei muito. Entendi que o Senhor falou comigo sobre voltar a usar pedras lisas e tal, bababá. E aí eu fui para Isabel, que foi essa velhinha que eu falei que eu queria matar. Pedi perdão para ela, ela ria, velho. E aí eu falei pra ela, mas Isabel, e tudo que eu sei? Mano, você não me vê postando nas redes sociais sobre política. É raro, é alguma coisa muito subjetiva. Eu não fico... Hoje eu escolho bem as batalhas, assim, que eu batalho. E
E eu falei, o que eu faço com tudo isso e tal? Eu não vou mais aprender, vou parar de estudar isso. Todo mundo que estuda fica endemoniado, sei lá. E ela falou assim, cara, eu quero que vocês ouçam essa palavra e que Deus abençoe, que faça sentido para alguém. Ela perguntou assim, criança come peixe? Eu falei, claro. Ela falou, como? Eu falei, ah, sei lá, a mãe tira as espinhas, tira as escamas e dá a carne molinha para a criança. Ela falou, isso mesmo. Nenhuma mãe que se preze joga o peixe na frente da criança e fala, se vira. A mãe tira tudo que mata e dá a carne, que alimenta. Ela falou, isso que o Espírito de Deus faz. Quando você vai absorver conhecimento humano com ele. Ele tira toda a espinha, toda a escama e te dá só a carne. Top. Quando você vai para o conhecimento... que o homem fez no jardim. Quando você vai para o conhecimento humano sozinho, totalmente sozinho, você morre asfixiado. Então, todo mundo aqui que está ouvindo a gente, cara, o conhecimento é muito legal, é uma benção. A gente precisa de cada vez mais. Cara, a gente teve aula com um rapaz chamado Igor Sabino, tá ligado? Ele fala sobre o Oriente Médio. Mano, eu amo ele. Sim, é um menino incrível, cheio de Jesus e, assim, é um acadêmico. Mas eu não fui para esse lugar. Eu consumi conhecimento para proteção, entendeu? E aí eu me perdi. Eu estava desviada mesmo. Jesus me alinhou, me chamou de volta. Eu estava cheia de pecados, de feridas. Jesus me pegou no colo e aí começou um processo na minha vida mesmo de poder de Deus, de realinhamento, de ouvir de novo a voz de Deus e tal. Então, estou contando esse testemunho porque nós temos tudo que nós precisamos para o lugar que nós estamos, entendeu? Então, eu tinha tudo que eu precisava para aquele ministério sendo uma caipira. Mas eu não acreditei que o que eu tinha em Jesus era suficiente. Então, toda vez que Jesus para de ser suficiente, tem alguém pronto para te enganar. E eu fui enganada por essa potestade chamada incredulidade que leva a gente tentando buscar proteção e família no humanismo.